Oi, pessoal. A nossa tarefa de hoje é entender um pouquinho como é que a gente conhece as coisas do mundo, como a gente compreende os fenômenos, os seres, as coisas. Então, a filosofia procura trabalhar esse tema, a chamada teoria do conhecimento. Mas essa palavra teoria do conhecimento é uma palavra atual. Então vamos entender como é que a história da filosofia nos ajuda a entender a evolução dessas ideias. Então o tema é a preocupação com o conhecimento. Nessa primeira parte iremos analisar do cosmos até a fé. Então, resumidamente, nós vamos estudar nesse tema como é que é possível a gente conhecer os seres e as coisas, né? Então, inicialmente, os gregos tentavam explicar a origem do mundo através das explicações mitológicas, né? E daí eles desenvolveram a ideia de que é possível também entender a essência do ser, o toon. Então, do cosmo, a organização do caos, para a essência do ser. Essa tarefa do conhecer, né? Depois, nós vamos ver que, durante o período socrático de Aristóteles, um pouco antes também de Platão, nós temos uma preocupação com a questão essencial de cada ser. Né? O que é a essência da árvore, a essência do tempo, a essência da vida. Então, a chamada ontologia. Na Idade Média, por influência da religiosidade cristã, passa a ter uma nova concepção de conhecimento, daí já não mais como possibilidade do ser humano conhecer, mas o conhecimento como uma dependência da revelação divina baseado na fé. Então havia um conflito que foi, na época, permaneceu nesse conflito entre fé e pensamento, entre a questão divina e a questão terrena, prevaleceu a tese divina, a questão da fé. Então começaram, primeiro, não examinar, depois desse período, do período medieval, não mais analisar as coisas do mundo como certas, né? Não ser mais apenas pelo exame das coisas do mundo tida como certas e objetivas, mas perguntar se a gente é capaz de conhecer. Então, começaram não pelo ser, mas pelo exame do conhecimento. Com isso, nós chegamos à conclusão que existe o chamado conhecimento do conhecer, que é uma reflexão, que nós temos o sujeito, aquele que conhece, a capacidade cognitiva, que é universal e necessária em todo ser humano, o eu, que é um comportamento psicológico, uma consciência dos meus gostos, do meu ser interior, também a consciência da pessoa, aquela que tem ética, que se relaciona com o outro, com posturas adequadas, dentro da liberdade e da responsabilidade. E, por fim, a consciência do cidadão que quer viver em comunidade e essa comunidade organizada. Então, esses três elementos formam o grande conjunto do conhecimento, chamado conhecimento subjetivo, que a gente está para a razão, para a psicologia, para a ética e para a política. Vamos lá, então. O Heráclito, nascido lá em Éfeso, dizia que tudo no mundo acontece por um fluxo perpétuo, tudo muda. E diz que os sentidos podem causar uma ilusão na gente, porque tudo muda. Então a mudança é uma coisa verdadeira da realidade, mas a gente, para absorver essa mudança, a essência dessa mudança, tem que ser pelo pensamento. Então sentir e pensar é diferente. Parmênides vai dizer que é, o importante é perceber mesmo essa permanência, e o que a gente vê, o dia mudando para a noite, a água correndo e tudo mais, são ilusões. Então também tem que pensar para ver a permanência. Então ambos concordam que tem diferença entre pensar e perceber. Né? Pensar é um processo intelectual, perceber depende dos sentidos, da visão, da audição, do paladar, etc. Apenas que Heráclito achava que a essência estava naquilo que mudava e Parmênides acha que aquilo que estava, as coisas essenciais estavam naquilo que permanecia no imutável. Então, eu sempre costumo dizer que Parmênides é um PPP, né? 3 P's, né? Parmênides é da ideia da permanência que se conhece pelo pensamento.
Parmênides, permanência, pensamento. Bem, vamos para o Demócrito, nascido lá em Abdera. Ele dizia que a essência das coisas está num átomo, que diferentes combinações poderiam gerar um outro ser, né? Ele concorda que há uma diferença entre sentir e pensar, assim como dizia Heráclito e Parmênides. Sentir é verdadeiro, mas a verdade do pensamento é mais profunda. Então ele não desconhece, ele não diz que sentir é ilusão, que é falso. Sentir é verdadeiro, mas o pensamento é mais profundo, né? Então, desde o início, então, os filósofos concordam que para conhecer as coisas do mundo, né, temos que saber, tem que ter determinadas regras, digamos assim, para compreender o mundo. O que é que parece o que é? É mesmo o que é? O que é que dá conhecimento para nós? Então, nós vamos ter na Grécia clássica uma posição sobre a questão do conhecimento entre Sócrates e os sofistas. Aqui nesta imagem nós temos Protágoras, um famoso sofista, que dizia que a verdade estava na medida do homem. Então a verdade é impossível de conhecer. Então, se eu conseguir convencer as pessoas daquela opinião, essa é a verdade. A verdade é do convencimento através de opiniões. Então, dizia que então o mais importante era aprender a linguagem para convencer as pessoas, para dar sentido àquela informação. Sócrates vai no sentido contrário. Diz o seguinte, que os sentidos e as palavras são meras opiniões e elas inclusive são contraditórias. Então nós temos que passar dessa aparência para a essência. Trabalhar desde a opinião, mas desenvolver um conceito, aquilo que tem que ser a verdade, através de um processo de ironia, que era perguntar para a pessoa de maneira irônica, diria assim, uma maneira duvidando daquele conhecimento, até que haja o parto das ideias, através da maiêutica. Então fazia ironia, perguntava, ia debatendo até chegar ao conhecimento. Platão e Aristóteles, lembra que Platão foi discípulo de Sócrates, herdaram então essa ideia do debate, diferentes maneiras de conhecer. Então Platão vai trabalhar com as 4 formas da gente conhecer a realidade, dos seres e das coisas. Primeiro, pela crença, pela confiança. Segundo, discutindo aquilo, fazendo uma opinião. Aí passa para um nível superior, um outro nível, que é o nível do raciocínio, a relação, e por fim a intuição intelectual, quando a mente já consegue perceber sem muito esforço a realidade. Então, a crença é do conhecimento sensível e a intuição intelectual já é um nível superior, conhecimento inteligível. Lembrando que Platão é aquele do conhecimento inteligível. A ironia e a maiêutica socrática, então, são transformados por Platão na dialética, que é debater uma tese com uma antítese até chegar a uma conclusão e assim por diante, submetendo sempre aquela conclusão a um novo questionamento. Então há um abandono do grau inferior de conhecimento para o superior. Aristóteles vê então, diferentemente um pouco de Platão, que há 7 formas de conhecimento que são contínuos a partir da sensação. Opa, percebendo aqui a diferença. Platão dizia que a sensação tinha que ser desprezada. Ela partia da sensação, mas o conhecimento verdadeiro não estava nela. Aristóteles diz o seguinte, que nós temos que continuar com a sensação, porque é um processo. Então, sensação, percepção, que é combinações de sensação, imaginação, que é a combinação de diversas percepções e sensações, memória, a linguagem, que é uma forma de trabalhar o conceito, o raciocínio, que é uma ligação, através da linguagem, eu relaciono processos, ideias, convenções anteriores, sensações, percepções, etc. Até chegar também à intuição, o mesmo termo que Platão falou, intuição intelectual, de modo contínuo e acumulativo nos 6 primeiros. Para chegar à intuição, que é a 7ª conhecimento, aí nós estamos já no nível superior, né, do conhecimento. E esse processo pode ser por indução ou por dedução. Nós já estudamos isso, né? Apenas na intuição há uma separação de fato, onde dos demais conhecimentos, onde nós acessamos aos princípios lógicos da identidade, da não contradição, do terceiro excluído. A gente percebe quase que automaticamente que eu sei quando eu falo assim, João não tem carro, o carro de João é verde, então eu percebo que nessas 3 informações, que eu sei o que é carro, o que é João,
João e carro são coisas distintas, e se eu falo que ele não tem carro, não é possível o carro ter cor porque está excluída essa possibilidade. Então, os princípios lógicos que a minha mente sabe sem titubear. Né? A intuição lida com princípios e causas primeiras indemonstráveis. Então, são entendimentos que o cérebro tem com relação ao conhecimento. Depois do período da Grécia clássica, nós entramos no período do cristianismo, onde o cristianismo traz a ideia de que, diferentemente dos gregos, que achavam que tudo era um todo, né? O corpo, a natureza, a alma, a divindade eram uma coisa só. Os cristãos e os judeus também, né? Que na verdade os cristãos adotam isso dos judeus, que é uma separação muito nítida, muito clara entre homens e Deus, né? Nós, homens, somos seres humanos, homens e mulheres somos criaturas e Deus é o grande criador. Portanto, a partir daí, nós temos o chamado pecado original, conforme está na Bíblia e no Torá, Bíblia para os cristãos, Torá para os judeus, que Deus tirou a árvore do conhecimento do homem. Então o homem não é capaz de chegar à verdade. Então nós somos decaídos. Como somos pecadores originais, como podemos conhecer a verdade? Na Idade Média, a fé passa então a responder essas questões. A verdade, tendo a verdade da razão, que é pelo pensamento, no dia a dia, e a verdade da fé, que é pela revelação, é uma verdade superior. Quando você não compreende determinada coisa que alguém explica, então eles chamam isso de mistérios. Os mistérios a gente deve aceitar sem compreender. Aceitar sem esperar justificativas. São os chamados verdades da fé ou os mistérios da fé. Havendo contradição entre duas verdades, prevalece a fé. Então, na Idade Média, alguns falavam assim, não, a pessoa ficar doente, alguns falaram, ficou doente, ficou com gripe, porque pegou resfriado. Outros falaram, não, ficou com gripe porque foi castigo divino. Então, na dúvida, se for resfriado, foi castigo divino, prevalecia a ideia da fé. Estou fazendo, evidentemente, uma simplificação dessa informação para a gente entender. A causa da verdade é a inteligência divina. Então, só pode dar inteligência para nós Deus. Então, nós devemos aceitar que a verdade está muito superior e às vezes a gente nem é possível alcançar essa verdade. Mas a fé, a graça, a revelação de Deus nos dá isso. Então, por que nós temos a falsidade no mundo? Por conta da vontade humana. Então, Deus nunca erra. Deus sempre está com a verdade e a informação da fé é sempre verdadeira. Quando a gente descobre uma coisa errada ou não consegue explicar um fenômeno, porque o nosso pecado não deixa a gente perceber a verdade. Então, na Idade Média, a verdade passa a ser uma questão de consciência, a razão está subordinado à fé. E os modernos, né, os cientistas modernos, os filósofos modernos, não vão aceitar essa ideia. Então, a perguntas que os filósofos faziam para o pessoal da Idade Média era como podemos alcançar a verdade da razão se o conhecimento é limitado pelo divino? Se Deus tem o conhecimento, então nenhum tipo de conhecimento é passível do ser humano ter acesso. Então essa dúvida ficou, né? Então como é que nós podemos conhecer essa verdade? Então, se o ser é verdadeiro, né? Como é possível o erro? Assim perguntavam os gregos, porque os gregos achavam que a verdade estava posta, estava ali. Não havia como árvore é árvore, ar é ar. Não é possível que ar seja uma coisa diferente daquilo que está posto, que eu estou sentindo. Então, não se esperava uma explicação mais tanto divina ou de fora do mundo. Então, se tudo é verdadeiro, como é possível a gente errar? Então, a pergunta era essa, é possível a gente ver o falso? Na Idade Moderna, já começa um outro questionamento. Se tudo é verdadeiro, é possível pelo divino, então, como a verdade é possível para os seres humanos? Se a verdade é divina, o ser humano não é divino, então ele pode ter a verdade? Então, como o conhecimento da verdade é possível? Perguntavam os modernos. Aí, então, se dependesse da revelação da verdade pela igreja, pela autoridade, pela fé, seria impossível, porque dependia da autoridade, e essa autoridade é contaminada também pelo pecado original. Separar fé da razão e controlar para evitar o erro poderia ser uma oportunidade. Então, o problema do conhecimento torna-se crucial para a filosofia moderna. Começa, então, a ideia de que
se nós podemos conhecer a verdade e como podemos conhecer a verdade, o enfoque estava no sujeito, na gente, na nossa mente, na nossa razão. Sujeito do conhecimento. Então, sujeito do conhecimento é um conceito que surge na Idade Moderna. Então, nós temos aí Aristóteles perguntando como o erro é possível se tudo é dado como verdadeiro. Nós vamos ter na Idade Moderna René Descartes, que aparece aí nessa figura, dizendo o seguinte: como a verdade é possível? Eu acho que é possível, a partir da dúvida. Também Francis Bacon. Francis Bacon vai dizer como podemos conhecer a verdade, como a nossa mente pode conhecer a verdade. Então, sobre isso nós trataremos na próxima etapa da nossa aula. Muito obrigado e até mais.